Olá, 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 boa tarde todo mundo. Uns minutinhos atrasada, mas tudo bem. Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira é o Dia Internacional do Relaxamento, que a gente faz coisas mais de boa. Então tá tudo certo, né? Gente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tá um dia lindo de sol. Vou até virar a câmera para mostrar para vocês a minha vista aqui, olha. Olha isso. Olha que lindo. E eu queria falar para vocês que essa live de hoje, vocês têm que me valorizar muito, tá? Muito. Porque eu poderia estar na praia agora, nesse momento, tomando sol, tomando vinho, mas não, eu tô aqui para passar um conteúdo muito bom para vocês sobre iluminação. Por quê? Porque eu me comprometi com você. Então eu fiz esse comprometimento e eu me comprometi em estar aqui todos os dias, às 13 e às 21, pra gente falar sobre iluminação. Então, me valorizem. E eu quero saber se você está comprometida comigo. Eu quero saber quem está comprometida comigo. Quem está comprometido em aprender, em fazer de 2021 um ano diferente. Quem está comprometido em fazer tudo isso melhor. Eu quero saber quem que tá... quem que quer dar um up, quem que quer dar uma transformada e quem que quer sofrer uma transformação na carreira. Eu quero saber se você está comprometida não só comigo, mas com você mesma. Quem que é aí que tá... Eu quero saber se esse comprometimento é real. Quero saber se você está assistindo as lives, quero saber se você está lendo os posts, quero saber se você está anotando tudo. Isso que eu quero saber. Então escreve aqui no chat pra mim e... Pra quem entrou agora na live, eu vou mostrar aqui onde eu tô, olha. Olha só a minha vista. Mas o que a gente tá fazendo? A gente tá aqui estudando e aprendendo e se transformando, né? Gente, então eu quero a ajuda de vocês, tá? Clica no aviãozinho aqui embaixo e já convida 2 amigos, 3, vai, hoje é sexta-feira, convida 3 amigos pra virem pra cá. Hoje também eu tô fazendo live sem filtro pra gente, pessoas reais, dias reais, aqui é real life mesmo, sabe? Então eu mostro o que eu aplico dos meus projetos, eu mostro mesmo o meu dia a dia de trabalho. Porque eu quero que vocês vejam que é possível sim, é possível aprender, é possível saber iluminação. E eu vou contar uma história pra vocês, tá? Eu vou contar uma coisa, acho que eu nunca contei isso aqui, talvez. Se eu já contei, alguém me fala. Quando eu comecei quando eu tava na faculdade e fazia arquitetura, eu comecei a fazer estágios e tal, em alguns escritórios de interiores. A live de hoje vai ser qual temperatura usar em qual ambiente, qual temperatura de cor usar nos ambientes. Se alguém puder escrever aí pra mim, eu já coloco o pin para as pessoas que estão entrando e tal. Enquanto isso eu vou contar isso pra vocês, que é interessante, tá? Quando eu fazia a faculdade de arquitetura e tal, eu comecei a trabalhar. Obrigada, Aline. Eu comecei a trabalhar em escritórios de arquitetura com interiores, o que me trouxe uma bagagem muito grande. Eu tenho até um pouco de trauma, assim, de um escritório que eu trabalhei, porque eu tive esse meu ex-chefe, que eu, enfim, não vou falar o nome e tal. Eu fiquei lá uma semana, porque quem aqui é mulher e nunca sofreu um assédio na vida? Duvido que alguém nunca tenha sofrido assédio. E aí rolou isso, que foi uma coisa assim super desagradável, super chata. Poxa, eu tinha na época tipo 20 anos, sabe? 21 anos. E você passar por essa situação, eu acho que é uma coisa muito traumática pra pessoa.
E na época eu me senti muito mal, achei que a culpa era minha, porque eu gosto de conversar e tal, mas assim, gente, a gente tá trabalhando, né? A gente tem que saber ser profissional. E aí rolou isso e foi uma coisa assim, péssima, mas que eu acho que é um tema, eu sou muito assim, pró-feminista, de forma que não fira o masculino, né? Então assim, nada de... não sou totalmente... over, assim, né, tipo, exagerada em relação às coisas, mas eu acho que tem que haver um respeito, sabe, um respeito em relação à pessoa. Não é porque você é subordinado, você faz estágio, alguma coisa do tipo, que você é obrigado a passar por isso. Então isso daí foi uma coisa muito chata, mas que já começou, e aí eu saí de lá, fiquei tipo uma semana e tal, mas eu nunca vou esquecer disso, tipo, nunca, e foi um marco, assim, na minha vida, porque... nesse escritório, o arquiteto fazia obras grandes e investia muito na iluminação. Então, foi a primeira vez que eu tive um contato com iluminação, assim, na questão profissional, mais de trabalho. E eu gostei muito. Mas, assim, eu tive que ressignificar, né? Porque eu tinha esse contato com a iluminação, que eu tava curtindo pra caramba, mas eu passei por uma situação muito desagradável. Então, muitas vezes, quando você tem algum trauma, alguma situação que você não gosta e tal, você começa a associar, por exemplo, as pessoas que têm medo... Tem uma amiga que tem medo de tartaruga, porque teve um dia que ela... Enfim, teve uma situação que a tartaruga não foi legal e ela fez essa associação com a tartaruga, sabe? Então eu tive que fazer essa ressignificação e eu acredito muito nisso. Depois eu fui trabalhar em um outro escritório de interiores e esse escritório é muito legal porque esses meus 2 ex-chefes, eles são meus amigos até hoje e a gente faz projetos juntos. Então foi muito bacana. E um desses meus chefes, que eu adoro ele até, assim... ele tinha 35 anos, ele fazia muitos projetos internacionais e ele resolveu se aposentar, porque ele já estava super bem, né? Então ele construiu uma casa na praia e foi morar lá com a família dele. Foi aí que eu comecei a virar a minha chave e a perceber que se eu quisesse ter liberdade de física e geográfica, se eu quisesse ter liberdade nos meus projetos, porque, claro, eu tinha algumas ideias que às vezes não eram aceitas, né? O que é super normal, porque não era o estilo dele, não era o estilo daqueles arquitetos. Às vezes a pessoa não investe tanto em iluminação, e eu já tinha sido picada pelo bichinho da iluminação. A pessoa não investe tanto em iluminação porque não é o foco dela, não é... Imagina isso, não vamos fazer conta, vai, gente, mas tipo, há 14, 15 anos atrás, né? Se tem muitas pessoas, muitos arquitetos que hoje ainda não sabem dessa importância, ainda não entendem essa importância, imagina lá atrás como era muito mais difícil, né? E aí eu comecei a perceber que se eu quisesse ter liberdade financeira, geográfica, e liberdade também nos meus projetos, eu tinha que ter algo meu, eu tinha que investir em algo meu. E foi aí que eu comecei a minha jornada pelo mundo e minha jornada pela arquitetura, mas essa questão do meu primeiro escritório foi bem assim, é uma coisa que eu levo comigo até hoje, sabe? Tipo, bem... Como mulher sofre, né? Como mulher tem essas questões de... Putz, eu acho... Assim, caramba, até quando, né? E uma coisa, assim, que logo que eu comecei a fazer projetos e tal, nossa, eu tinha uma aflição, assim, uma insegurança do tipo... Será que isso vai ficar bom? Será que esse efeito é o mais adequado para esse ambiente? Será que essa temperatura de cor é boa? Porque lá atrás, para você entender de iluminação, não tinha essa informação que a gente tem hoje. Então vocês são privilegiados de ter essa informação à mão. Quem quiser, com o meu conteúdo gratuito aqui do feed, dá uma rolada no meu feed, maratonar os meus vídeos do IGTV, maratonar os meus vídeos do YouTube, assistindo todas as lives. Se você realmente quiser sofrer uma transformação e quiser entender sobre iluminação, se você entrar no meu feed, ver as minhas lives, ver os vídeos da IGTV, você já muda muito a sua visão.
Quem aqui começou a fazer isso e já teve essa mudança e essa transformação? Escreve aqui pra mim. Ou não, eu tô falando besteira. Vamos ver. Meio complexa essa pergunta, né? Meio perigosa. Mas me contem, quem aqui começou a ver um pouco mais sobre iluminação, os vídeos, as lives, e já mudou completamente o olhar, já desmistificou muita coisa? Então, Mirella, Dani falando que mudou, Mirella tá aqui em todas as lives, é verdade. Então, vamos ver, Leila também falando, Ana Paula também que tá sempre aqui, Leila, eu só queria luz branca, tá vendo? Flávia Reno, minha aluna, Roberta, tenho aprendido muito com você, aprendendo mais que na pós, olha só, gente, Fran, sim, eu era totalmente ignorante de iluminação. Fê, eu acho que estou no caminho, né? Fernanda, minha aluna, está muito no caminho, já melhorou, assim, eu vejo uma mudança nela, eu sempre falo isso pra ela. Muito grande, assim, no nível das perguntas, no nível de interação. Priscila também, olha quanta gente. A Fê também, a Fê que é uma fofa. Tenho aprendido, é verdade. Graciane, Mônica, olha quanta gente. Só de assistir as lives e ler as coisas do feed já mudaram muita coisa em relação à iluminação. E se a gente começar a listar o que vocês têm aprendido, faz uma listinha dessa. Faz uma listinha com o que você pensava, com o que você aprendeu, para você ver realmente, Paty também, realmente qual que foi essa transformação que você sofreu e porque às vezes, o que acontece, né? A gente tá ali no dia a dia e tal, e a gente não percebe a mudança que aconteceu em nós mesmas. Dia a dia, rotina, então, às vezes é bom a gente parar. Existe um mundo sem e com a Nick. Damares, que linda, eu amei isso. Amei, que legal, que honra. Fico muito honrada, assim, eu fico muito feliz de poder passar um pouco disso e eu brinco de iluminar as pessoas, sabe? E eu tenho certeza que agora vocês vão começar a iluminar os projetos, iluminar os clientes, não só no sentido físico, mas no sentido figurado também, de deixar aquele projeto muito mais interessante, muito melhor, e muito mais iluminado mesmo, muito mais destacado, deu um boom na cabeça, olha que legal, que legal. Porque tem muito mito, né, relacionado à iluminação, tem muitos mitos, tem muitas coisas que são... vão contra o que, por exemplo, eu acredito, vão contra o que eu utilizo nos meus projetos. Então, assim, quando eu comecei a fazer projeto, eu vou contar isso pra vocês, eu não sabia tudo o que eu sei hoje, justamente por conta disso. Ou você trabalhava com iluminação, ou você estudava fora, ou você fazia uma pós-graduação. Não tinha conteúdo como tem hoje, como tem pessoas falando disso no Instagram, e eu vejo isso muito por um lado positivo, porque a gente consegue fazer com que o nosso mercado, que é tão amplo, tão complexo e tão incrível, seja apresentado ao mundo, seja apresentado principalmente aos clientes. A gente precisa que quem dê valor à iluminação? Primeiro o arquiteto, né? Então primeiro você precisa dar valor, porque a partir do momento que você realmente acredita em algo, você consegue passar aquele conhecimento com muito mais confiança. Então não adianta você falar assim, vou tentar aqui incluir um projeto luminotécnico na minha proposta. Se você não acredita que isso vai fazer diferença no seu projeto, se você não acredita que isso vai trazer benefícios para a vida do cliente, a meu ver, então, primeiro, sabe, para muito ter uma pessoa, por mais só que
Vamos ver se tá melhor. Melhorou agora? Todo mundo me ouvindo, todo mundo vendo a imagem boa. E olha que aqui é fibra, hein, gente? Vamos ver se tá melhor agora. Tá melhor? Esperar uns minutinhos aí pra ver se melhorou. Aê! Bom, depender da internet às vezes acontece isso, né? Mas tá tudo certo, hoje é sexta-feira, quero todo mundo bebendo um vinhozinho, curtindo um pouco a família, pensando nos projetos, anotando tudo, anotando. Bom, então se você realmente não acredita, por quê? O ser humano voltando, o ser humano, ele foi treinado para descobrir quando uma pessoa, para sacar, na verdade, quando uma pessoa tá mentindo. E não é conscientemente falando, porque às vezes você não fica assim, ai, deixa eu ver se essa pessoa tá falando a verdade. Mas a pessoa, ela olha pro lado, aí ela olha pra cima, aí ela dá uma gaguejada, ela não fala com especificidade, então ela não conta detalhes daquela história, ela fica com o ombro mais assim, sabe? Claro que não é assim, né? Tipo, é um pouco. Ela não passa confiança no que ela tá falando. Ela não transparece confiança e segurança. E isso a gente consegue muito sentir. A partir do momento que você passa confiança e segurança no que você tá falando, o cliente vai se sentir mais seguro em acatar aquela orientação que você está dando. Por isso que é importante você realmente saber disso, né? E não num projeto trazendo para a iluminação, né? Que é o que eu quero falar para vocês. E não simplesmente posicionar uns pontos no ambiente. Falar, isso aqui vai ficar bem iluminado, né? Então não é só isso. A iluminação, ela não é só isso, tá? E por que eu quis falar sobre temperatura de cor hoje, né? Qual temperatura de cor usar em cada ambiente? Gente, vamos clicar aqui no aviãozinho, vai convidar 2 amigos, vamos aí me ajudar. Ó, sexta-feira, um dia lindo de sol, vamos lá me ajudar a divulgar mais esse conteúdo para as pessoas. Ah, e só um parênteses, tá? Hoje à noite vai ter uma live na prática também. Eu vou mostrar para vocês um projeto que eu iluminei, quais foram os erros e os acertos, como que ficou, quais são os efeitos e tal. Eu quero muito que vocês... Oi, Luiz, oi, CBS, tudo bem? Quero muito que vocês vejam tudo, vejam o efeito e sintam, tentem sentir aquele ambiente. Então, não percam, tá? Às 21 horas. Obrigada, Mirella. E o intuito aqui dessas lives também é fazer com que vocês fiquem preparadas para a imersão, aproveitem a imersão muito mais, porque vocês já chegam com conhecimento num nível muito superior do que chegar lá não sabendo nada, né? Faz o comparativo de lá atrás, antes de vocês assistirem as lives e agora, como vocês mudaram o nível de consciência em relação à iluminação. Na imersão isso vai ser muito melhor, tá? Então, por que eu bato muito na tecla também que a gente tem que saber de iluminação, né? Por que a gente tem que saber? Primeiro que, bom, iluminação, todo mundo sabe que a iluminação vai te ajudar a valorizar os seus projetos, vai te ajudar a fazer um projeto muito mais completo, né? Na questão de valorizar a arquitetura e interiores e tal. Mas tem um dado, para quem aqui é capricorniano, taurino, essas pessoas que são muito ligadas a números, né? Brincadeiras à parte, mas eu acho muito importante que vocês saibam. No Brasil tem 106 mil arquitetos cadastrados no CAL e 25 mil designers de interiores, e a cada ano se formam 6 mil arquitetos e uns 10 mil designers e tal, e paisagistas. E eu não peguei os números de engenheiros, paisagistas ou profissionais liberais que não estão cadastrados nesse tipo de plataforma, né? Olha, gente, esse número me choca. Ao mesmo tempo que eu vejo um oceano azul gigante de possibilidades, me dá um pouco de... me choca um pouco. Apenas 1% dos arquitetos
dos designers, dos profissionais da área, entendem e trabalham com iluminação? 1%. Você quer estar nesse... na verdade, o meu intuito é aumentar essa porcentagem, né? Fazer com que esse 1% seja muito maior, seja muito mais, né? Então, você que não trabalha ainda com iluminação e não precisa ser exclusivamente, você pode incluir isso nas suas... Oi, Christian, tudo bem? Nas suas entregas e tal, você acaba sendo... eu encontrei esse dado na Asbai, na verdade, tá? Peguei a quantidade de pessoas que trabalham com iluminação e tal, e aí a gente fez, eu e minha equipe, a gente fez uma análise conversando com pessoas, enfim. Bom, mas assim, é um mercado muito grande, né? Então, para você que quer que quer trabalhar com isso, é um mar de possibilidades, porque você acaba se destacando do bolo, você acaba se destacando dos outros profissionais, você acaba entregando, você acaba se destacando e você acaba entregando algo a mais para o seu cliente. E não é só pelo fato de valorizar o projeto, né? Mas sim também de criar uma experiência, de criar sensações, de criar um ambiente que traga saúde e bem-estar. Hoje isso está muito em pauta. Quem que viu a minha live sobre HCL, a gente falou muito sobre isso, sobre como a iluminação influencia na saúde e no bem-estar das pessoas. Isso pra mim é muito importante e é muito sério também, porque a gente tem que ver, a gente tem que conseguir enxergar a responsabilidade que a gente tem em cima disso, né? Então, criar saúde e bem-estar. Hoje o meu pai tava falando assim pra mim: ai, tô com muita insônia, nossa, não consigo dormir, meu Deus do céu, nossa, muita insônia. Aí eu comecei a analisar a dinâmica dele. Ele fica no celular até meia-noite, ele fica assistindo filme, ou seja, o impacto da luz no corpo dele é muito grande, né? Não tem night shift ligado, não que isso vai resolver 100%, como a Betina falou lá na nossa Masterclass. Para quem participou da Masterclass com a Betina viu ela falando que não é que a luz amarela não vai impactar na sua produção de melatonina, mas se a branca impacta isso, a amarela impacta isso. Então ela impacta muito menos, né? Por isso que a importância da gente saber usar as tonalidades de cores corretas, né? E existe muito mito também em relação à temperatura de cor, a luz branca e a luz amarela. Um dos mitos mais fortes em relação à luz branca é que a luz branca ilumina mais. E para quem me segue há algum tempo já sabe que luz branca, a temperatura de cor não está atrelada ao fluxo luminoso. O que é o fluxo luminoso? A quantidade de lumens que uma lâmpada tem ou uma luminária tem, quanto de luz que ela te entrega para o ambiente. E por que surgiu esse mito, né? Eu acho muito legal que vocês saibam por que surgiu esse mito. Vou beber uma água aqui. Gente, quem que aqui... Vou fazer uma pergunta e vocês vão respondendo. Quem aqui já faz o luminotécnico junto com as entregas? Quem aqui já faz estudo de iluminação? Ou quem achava que fazia, ó a pergunta, achava que fazia, mas só distribuía os pontos no ambiente? Me conta isso, por favor, aqui no chat. Vamos ver como que a gente tá aqui em relação à audiência. Enquanto isso eu vou explicando pra vocês essa questão do mito da luz branca. Ó, Camila Faço, que legal, Camila, que legal. Vai escrevendo aí no chat pra eu ir lendo então. Em relação a essa questão do mito da luz branca, eu achava que sabia mas tudo bem, tá tudo certo. A gente sempre tem que melhorar, todo mundo tem alguma coisa pra te ensinar. Eu acredito muito nisso, muito. Eu achava que fazia, só distribuía os pontos. Eu tô melhorando na parte de entrega de luminotécnico, bem mais completo. Que incrível, Mirella, eu tenho certeza. Faço, Larissa, que legal. Olha, muita gente
mas não usava tantas paredes, agora estou mais interessada graças a você, que legal. Mary, minha aluna maravilhosa, muito boa, que legal que você está gostando, Mary. Distribuir os pontos. Olha só, gente, que importante essa mudança de visão, né, que vocês estão tendo. Isso daí é muito transformador. Então, a gente tem sim que ter uma visão diferenciada, a gente tem sim que tentar olhar com os outros olhos. E na nossa área, né, nessa área de arquitetura, porque eu vejo arquitetura muito multidisciplinar, a gente sempre tem que estudar, a gente não pode parar no tempo, né? Então, voltando, por que tem esse mito que a iluminação, que a luz branca ilumina mais? Porque lá atrás, quando houve uma troca de tecnologia da incandescente para a lâmpada branca, o que aconteceu? Teve o apagão. Quem aqui é mais dos anos 80 para trás, 90 para trás, vai lembrar dessa questão do apagão que aconteceu lá nos anos 2000, mais ou menos. Então, praticamente, o Fernando Henrique foi na TV com uma lâmpada incandescente na mão e falou: ah, isso aqui é o culpado pelo apagão e tal. O que a gente sabe que não é verdade, né? Porque a parte de iluminação, o consumo energético da iluminação é muito menor, por exemplo, que um consumo de eletrodomésticos, né, hoje em dia. E também tem muito essa questão de indústrias, a energia que a indústria usa para máquinas e tal. Então, culpar totalmente a lâmpada é meio errado, né? Mas ele tinha que culpar alguém, então a gente consegue analisar isso. Saem as lâmpadas incandescentes de mercado, que elas eram amareladas, né? Quem aqui tem aquela referência da casa da avó e tal. E entra em mercado as lâmpadas fluorescentes eletrônicas. Só que logo de início não tinha lâmpadas amarelas, né? Ou era muito difícil de encontrar. As indústrias, os fornecedores, logo de cara, trouxeram temperaturas de cores mais brancas. Então, 5.000, 6.500, 4.000, assim, se você desse sorte, né? E o que aconteceu? A gente tira uma lâmpada incandescente amarela e coloca uma lâmpada fluorescente eletrônica branca, só que as pessoas começaram a associar o quê? Que a lâmpada fluorescente iluminava mais. Mas não rolou a análise do quê? Que tinha o fluxo luminoso da incandescente, era em torno de 500 lumens, mais ou menos, dependendo da potência, e a da fluorescente eletrônica era 750. Então, por que ela iluminava mais? Porque ela era branca? Não, porque ela tinha um fluxo luminoso diferente. Mas criou-se esse preconceito na cabeça do brasileiro de que a lâmpada fluorescente eletrônica, a lâmpada branca, no caso, né, iluminava mais e consumia menos. Por quê? A gente tira 60 watts de uma incandescente e coloca 15 de uma fluorescente eletrônica. Sim, ela consumia menos e iluminava mais. Mas por quê? A especificação dela de fluxo luminoso era maior, a potência dela era menor, e não está relacionado à lâmpada branca, né? A questão da temperatura de cor é muito mais de percepção do ambiente, percepção do espaço. O que você quer comunicar? Qual é a sensação que você quer para aquele lugar? Mas aí as pessoas que são leigas em relação a esse assunto começaram a fazer essa associação. Lâmpada branca ilumina mais, lâmpada branca consome menos energia. E não tá de tão errado, porque não teve uma educação da população em relação a isso, né? Engraçado, porque antigamente, se a gente queria uma lâmpada que iluminasse mais, né? A gente ia na loja, tirava uma lâmpada de 60 watts e colocava uma lâmpada de 100 e tava tudo certo, né? Por isso que tem essa questão também das pessoas associarem, qual que é a potência da lâmpada que você vai colocar para iluminar mais? Não, isso não importa. O que importa é o fluxo luminoso que ela tem, né? A quantidade de lumens. Quanto de luz ela vai te entregar? Quanto de luz ela vai te dar nesse ambiente? Então é muito importante que a gente tenha essa separação, né? E aí vem a questão também da temperatura de cor. Isso mesmo, quantidade de lumens, o que ilumina mais ou menos. É isso aí, Mary. E aí também vem a questão da temperatura de cor, né? O nosso corpo, falei bastante sobre isso, foi feito para ser guiado pela luz do sol, em todas as suas fases e temperaturas. Se a gente vê aquela foto
do sol, olha, deixa eu colocar ela aqui para vocês verem, vamos ver se eu acho ela aqui. Quando o sol nasce, ele tá mais amarelado e ao longo do dia ele vai ficando mais branco e mais intenso, até chegar na sua... não vou pôr a foto não, porque tá muito longe aqui, não tem problema. Até chegar no meio-dia, que ele tá mais branco, com uma intensidade mais alta, e depois... Deixa eu tirar daqui. E depois, no final de tarde, que eu não vou falar exatamente sobre isso, mas só recapitulando o que a gente já falou em outras lives, né? E depois disso, o sol vai se pondo, e aí a temperatura de cor vai abaixando e a intensidade também. Então é muito importante a gente conseguir fazer essa análise do ciclo do sol e o que isso quer dizer pra gente, né? Essa questão da temperatura está atrelada à atividade que você vai exercer. Porque antigamente a gente acordava, estava despertando, se preparava para sair para caçar ou para cuidar da plantação. Quando que isso acontecia? Lá no pico do meio-dia, onde o nosso hormônio cortisol estava no seu pico, que a gente fica mais agitado, mais disposto, tem mais disposição para fazer as coisas. E o hormônio da melatonina não estava sendo produzido. Olha só como tudo é muito perfeito, tudo está interligado, né? E depois o sol ia abaixando e a gente ia se preparando, ia relaxando, tendo relaxamento e se preparando para dormir. Então a gente tem que pensar muito nesse fluxo do sol, nesse ciclo do sol e também saber como aplicar isso no nosso projeto, tá? Deixa eu ver o que eu marquei aqui. Gente, essa questão do ciclo do sol, vocês conseguem visualizar isso? Isso fica muito claro para vocês? Me fala isso, vocês conseguem entender qual que é essa relação do corpo com o sol, com o projeto de iluminação? A arquitetura é muito multidisciplinar, né? Então a gente consegue aplicar vários conhecimentos de várias áreas num projeto para o cliente. Eu acho isso muito, muito legal. Vamos ver o que as... sim, a Dani. Dani, que legal. Que legal, que legal. Exato, ciclo circadiano. E aí vem a questão, né? Qual temperatura de cor usar para cada ambiente? Eu também acho isso incrível, Mirella. Eu gosto muito desse assunto. E aí vem a pergunta, né? Qual temperatura de cor usar para cada ambiente? As pessoas sempre me perguntam isso nos directs, nas caixinhas de perguntas. Que legal, Leila. Para você, né? Existe uma regra já pré-determinada? Como que você faz isso? Como que você sabe isso? Será que tem uma regrinha, que a gente tem uma tabelinha ali? Porque às vezes as pessoas querem isso, né? Uma tabela. Tem uma tabela que fala, na cozinha use isso, na sala use aquilo. Não tem, gente. Não tem uma regra. E vai depender muito do seu projeto, do que você quer comunicar, do conceito que você utilizou, qual é a sensação que você quer que a pessoa tenha ao usar aquele espaço. E muito também nessa questão de saúde e bem-estar, né? Então, usar, por exemplo, uma luz branca no quarto, a gente já sabe que não é legal. Do mesmo jeito que não é legal usar um foco de luz em cima da cama, porque aquilo ofusca, gera ofuscamento, incomoda quem tá deitado, vai com a luz direto no olho da pessoa. Então, a gente tem muito que analisar essa questão de atividade que vai ser exercida. E uma dica que eu sempre dou, que eu acho que é a melhor coisa assim, a se fazer em relação aos projetos. Se colocar no lugar da pessoa que vai usar aquele ambiente. Então, quem que vai usar esse ambiente? Por isso que o briefing é tão importante, né? Quem que vai usar esse ambiente? Um casal de jovens? Um casal de idosos? Porque o que a gente sabe também, o que a gente aprendeu nessa semana de lives já? Que uma pessoa idosa, ela precisa de 2 vezes mais iluminação do que um casal de jovens. Porque com o tempo, a gente vai perdendo em visão e a gente não precisa de mais clareza. De mais clareza no nosso... uma luz mais clara, a gente precisa enxergar mais, né? De uma luz que ajude nessa questão de enxergar mais.
Então, essa questão, eu nunca... Quando eu pego, por exemplo, um projeto de um casal de idosos ou até pessoas mais velhas e tal, eu nunca considero os mesmos efeitos ou o mesmo tipo de efeito, mesma quantidade de luz que eu considero para um casal de jovens, porque não é a mesma coisa, sabe? Se a gente pensar assim que o nosso corpo, por exemplo, para praticar um exercício, quando você é mais velho, é muito mais custoso do que mais novo, por que a questão da visão seria igual, né? A gente sabe que a gente vai perdendo, assim. Olha aí, ó, Ctrl+C e Ctrl+V não funciona no projeto. É isso, não existe fórmula pronta. Não existe regra. E quem fala, usa para iluminar um quadro, usa uma luz amarela, bibibi, bababó, tantos centímetros. Gente, não acredite. Não acredite, porque isso não é certo. Como que é o quadro? É quadrado? É retangular? É pequeno? É grande? Isso tudo influencia na hora que você vai fazer a especificação, entendeu? Isso influencia muito. Então, como que a gente vai usar uma regrinha e não vai levar em consideração o ambiente, as dimensões, as cores, as reflexões? E isso também entra na temperatura de cor, né? O que eu falo aqui, por exemplo, incrível, né, Graciane? Muito incrível, eu também acho. O que eu falo muito aqui é que, assim, acho que o maior ponto, o ponto principal da iluminação branca e amarela é em relação a cozinhas, né? Quem aqui concorda comigo que o principal é em relação à cozinha? Isso no residencial. Pelo menos é o que eu mais recebo de pergunta. Me fala se você acha que é na cozinha ou você vê um ponto crítico em outro ambiente técnico. Enquanto isso eu vou bebendo uma água. Gente, tá um calor, mas tá um calor. Vamos vendo aqui as respostas, aí eu continuo falando. Concordo, Daniele concorda. Legal. Legal. Sim, cozinha na Paula. Por que que tem muito essa... Sim, concordo. Por que que tem muito essa questão da cozinha, né? Porque na norma existe cozinha na norma. Então a norma pede que uma cozinha industrial tenha um fluxo luminoso de 500 lux para a área de trabalho. Meu chefe querendo colocar luz branca na cozinha e explicando para ele que não ia ficar bem o projeto. Isso aí, Dani. Cozinha e banheiro. Banheiro também. E closet também, eu acho que todos esses ambientes técnicos da casa, né, que eu falo que são ambientes técnicos, tipo que você precisa de uma iluminação bem funcional para fazer sentido e para dar certo. Então, cozinha, não que os outros a gente não precise investir na iluminação, mas não é isso, mas é que eu acho que esses ambientes, eles são muito mais técnicos e muito mais críticos, assim, vamos dizer assim, né, porque você exerce, por exemplo, atividades muito minuciosas, então você vai se maquiar, você vai barbear, você precisa de uma luz muito boa, você vai escolher suas roupas, então você precisa de uma reprodução de cor muito fiel, você vai cozinhar, cortar alimentos, então a iluminação tem que ser boa também, não adianta você ter uma luz ruim, entre aspas, né? Então essa questão da cozinha, o que que acontece? Tem na norma, a norma 8995, que é a norma que está em vigor agora, ela fala que cozinhas industriais, no caso cozinhas de restaurantes, tem que ter um fluxo luminoso geral, médio, de 500 lux por 500 lux. E aí a gente traz esses valores de referência para o residencial, porque na norma não existe ambiente, não tem norma para ambientes residenciais, né? Mas a gente consegue trazer alguns valores de referência. Então, por exemplo, camarim a gente consegue trazer uns valores, banheiro também, escada, e aí a gente projeta a iluminação baseado no cliente, claro, no tipo de cliente, no tipo de projeto, e a gente vê também essa questão da sensação, né? E na norma em relação à cozinha, pede esses 500 lux. Então, o que acontece? Tem gente que cria tabelas falando, cozinha você tem que usar isso, banheiro você tem que usar isso.
E aí, isso começa a viralizar no meio da internet, porque a internet tem o lado bom e o lado ruim, e a gente fica limitado com aquilo, né? Eu não posso usar mais que 500? Pode! Pode sim. O problema da iluminação não está no fluxo alto, está no ofuscamento. Eu já falei isso pra vocês. Se você sair na rua ao meio-dia, você vê que vai com o luxímetro, você vai ver... Ixi, pausou aqui. Você vai ver que o fluxo luminoso vai explodir, né? Porque o sol tá na sua maior intensidade. Mas qual que é o problema? Se você olhar direto para a fonte luminosa, é a mesma coisa em cozinhas. E eu julgo assim que essa questão alguém já fez esse teste, gente? Alguém já tinha percebido isso, na verdade? Em relação a sair na rua e tal, uma intensidade de luz muito forte, mas aí quando você olha para o sol, que isso te atrapalha. Em relação à cozinha, de residenciais, pra mim, tá, gente? Eu tô passando a minha visão aqui, e se você discordar, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que a gente tem que conversar e colocar nosso ponto de vista em relação a isso. Em relação a cozinhas, no caso, eu não vejo necessidade de ter uma luz branca numa cozinha de um residencial, de uma casa. Aliás, eu não uso isso, porque você não vai ter um uso industrial ali. Você precisa ter um fluxo luminoso adequado? Sim. Você precisa ter um efeito de luz adequado? Sim. Você precisa criar uma iluminação que seja condizente com a atividade que vai ser exercida ali? Sim. Mas você precisa criar um ambiente impessoal, frio, com uma luz totalmente chapada, sem emoção? Não! Por que a gente tem que usar a luz branca na cozinha sempre? A não ser que o cliente fale assim pra mim: eu prefiro a luz branca por causa disso. Beleza, entendeu? A gente tem que saber respeitar a individualidade de cada cliente também. Mas o que acontece muito é que as pessoas vêm com esse preconceito de que a luz amarela ilumina pouco por conta de casa de vó que tinha só uma incandescente no meio. Já vem com esse preconceito, com esse coração peludo em relação à lâmpada amarela. E aí as pessoas falam: mas não vai ficar muito bem iluminado. Por quê? Sabe, a questão de você usar uma lâmpada amarela na cozinha não quer dizer que a cozinha vai estar mal iluminado. Se ela estiver mal iluminada, aí você que fez o projeto errado, né? Você que não considerou o fluxo correto, você que não usou o efeito correto. Eu tô falando especificamente de cozinha até para conseguir ilustrar bem isso, tá? Mas, por exemplo, o que a gente vai fazer numa cozinha? Cozinhar, né? Então, vamos pegar um cliente aqui, ele vai cozinhar socialmente para os amigos ou à noite para a família e tal, e ele gosta muito, e é uma cozinha integrada com a sala, e ele gosta muito de receber pessoas e beber vinho. Legal. Aí você pega e faz uma super iluminação gostosa na sala, porque é um casal jovem, vai receber os amigos, gosta muito de vinho, gosta de ver TV, então a gente tem um circuito agradável para ver TV, a gente tem um circuito mais cênico e decorativo para beber o vinho, a gente tem um circuito mais aceso, porque às vezes eles querem ler na sala e tal. E aí, você viu em um lugar que a cozinha tem que ter luz branca. O que você faz? Você coloca luz branca na cozinha, uma luz, várias placas de LED, assim 4 placas de LED, para dar uma iluminação bem geral e bem difusa, iluminar o ambiente como um todo e não ter erro, não vai ficar escuro. Aí o que acontece? Quando você acende aquela luz, vem aquele canhão, né, de luz branca e efeito de luz. O que acontece? Você mata o que você criou na sua sala. Você mata todo esse efeito legal, tudo que você pensou, essas dicas que você pegou na internet, você acompanhou as lives, aí você colocou uma luz, um efeito, um cortineiro iluminado, você acertou na sala, mas aí vem a cozinha e o quê? Estraga tudo. Quem aqui já passou por isso? Quem já viu isso em algum lugar? Quem já sentiu isso na pele? Já foi em alguma casa que tem luz amarela e luz branca? E assim, o que eu falo também, né? Depende muito da demanda daquele ambiente.
por exemplo, né? O que eu sempre dou de exemplo, às vezes acho que minhas alunas já vão falar assim, ai, lá vem de novo ela com esse exemplo. Mas é que é muito bom, esse exemplo é muito bom porque a gente consegue mostrar, ó, eu já vi, já passei por isso. Conta, Elaine, conta como foi, fala qual foi a sua percepção, qual foi a sua sensação em relação a isso. Então, assim, se tiver uma demanda muito específica, tipo, eu vou usar outro exemplo até, tá? O cliente cozinha tortas para fora, não são bolos mais, hein? Tortas, brigadeiros, personal chef, faz personal chef, tem uma banqueteria. Se a gente tem essa demanda, né, específica, beleza, a gente pode ver de colocar uma luz neutra, porque ele precisa estar mais ativo durante o dia, não pode ser tão relaxante. Mas aí você cria um circuito com essa iluminação e o resto, uma luz mais cênica, mais amarelada. E o que eu costumo usar para cozinha é lâmpada 3000, porque ela não é 2.700, que é tão amarela, mas ela não é tão branca e tem uma conexão com o restante dos ambientes. Lembrando, gente, não é regra, tá? A gente tem que analisar... a gente tem que analisar todo o projeto e tal e saber por que a gente está fazendo aquilo, né? E não assim, eu vou fazer porque a Nick falou. Não, a gente tem que saber por quê, tá? Então, a gente tem que criar um projeto, principalmente nos residenciais, nos corporativos e nos escritórios também, que seja totalmente conectado. Eu não gosto de ter a sensação de sair da sala e entrar na cozinha e ter aquele choque de luz branca, sabe? E eu não vejo necessidade também, porque a gente pode colocar um perfil de luz difusa. Eu vou mostrar, na live de hoje à noite, eu vou mostrar pra vocês, ao vivo e em loco, uma cozinha com luz amarela e vocês vão entender, tá? Então, a gente pode, por exemplo, colocar um perfil... O que a gente precisa, né, realmente na cozinha? Luz difusa e que ilumine o ambiente. Então, você não precisa fazer isso com luz branca. Você pode fazer com a luz amarelada e criar um ambiente mais confortável. E eu falo isso também porque... hoje em dia as cozinhas elas viraram áreas sociais, né? Não existe mais aquela cozinha mal feita, com aquele azulejinho velho, aquela marcenaria que é toda aberta. Não, as pessoas investem nas cozinhas, as pessoas investem tempo, dinheiro, projeto. Por que a iluminação tem que ser diferente se a casa é toda conectada, né? Então a gente tem que criar uma iluminação que seja fluida também, tá? E tem muita questão de área gourmet também, né? Que as pessoas perguntam, mas e na área gourmet? A mesma coisa, gente. A mesma coisa. Então, criar um efeito que ilumine, por exemplo, você precisa de um efeito que te dê uma luz mais funcional na área de trabalho. Tem churrasqueira, tem forno de pizza, então a gente vai ter uma luz funcional, mas a gente também tem o circuito mais cênico para aqueles momentos. Primeiro que assim, é muito bom a gente entrar naquela coisa de criar as camadas que a gente sempre fala, né? As camadas de iluminação. Então eu tenho a luz de teto, eu tenho a luz de parede, que está mais na altura do olhar do observador, eu tenho a iluminação de marcenaria, eu tenho as luminárias flexíveis, abajures, luminárias de piso. E um ponto muito importante que eu vejo também que as pessoas erram não considerar as marcenarias no cálculo de iluminação. Você tem que considerar que aquela marcenaria vai te trazer luz para o ambiente, vai te entregar luz. Então o que eu vejo? Tem uma marcenaria iluminada, mas tem focos de luz ali na frente. Por quê? Né? Então, por que a gente vai iluminar a mesma coisa com efeitos diferentes, entende? Então isso é muito importante para vocês aplicarem nos projetos. Eu não acho isso interessante, sabe? Você tem uma marcenaria iluminada, mas tem um foco lá destacando. Não ficou muito bem iluminado. Então você errou no fluxo luminoso da sua fita. Qual que é o efeito que você quer para aquele ambiente? Uma marcenaria funcional, por exemplo. É só uma marcenaria do meu móvel da cozinha, onde fica uma bancada com os meus equipamentos. Uma luz mais decorativa, um fluxo médio, ou essa marcenaria está em cima da minha bancada de trabalho. Eu preciso de um fluxo alto e de uma intensidade maior e de uma iluminação mais funcional para essa área.
Então, a gente tem que saber também ler o nosso projeto e ler qual vai ser a necessidade daquele local, né? Faz sentido para vocês, gente? Quem aí concorda comigo em relação à cozinha e tal? Sinto dificuldade em inserir temperatura de cor mais amarelada em meus projetos. O amarelo produzido pelo LED que meus clientes estão dispostos a pagar, no geral, é feio, artificial e desconfortável. Ítalo, bom ponto. Você tem que buscar fornecedores legais. Luz amarela que eu costumo usar é 2.700 ou 3.000, tá? E tem uma temperatura de cor que é tipo 2.300, 2.400. Essa temperatura eu acho muito amarela e eu acho até que ela distorce um pouco, porque ela é tipo um âmbar, né? Essa daí eu já não acho legal. Claro, você pode usar para alguns pontos específicos, um detalhe aqui ou ali, se você quiser, se essa for a sua intenção. Mas a luz amarela que eu falo é essa, 2.700 e 3.000. Dá uma olhadinha nessas temperaturas, porque todo mundo concordando. Paulinha, Grace, Núcleo também é minha aluna, que legal. Então, essa questão da temperatura, a gente tem que saber também, mesmo o amarelo tem tonalidades de amarelo. Então, a gente tem que saber qual tonalidade de amarelo usar. Por exemplo, em banheiro e em closet, eu também prefiro usar 3.000. Porque ele não é tão amarelo como 2.700. Ai, mas só 300k de diferença. Faz diferença, tá? Faz diferença sim. E aí você me pergunta, né? Ah, você falou que não podia misturar a temperatura de cor, porque isso, porque aquilo, mas você tá misturando. Sim, só que é dentro de uma cartela de amarelo, né? Então, por exemplo, eu uso 2.700 na sala e um 3.000 na cozinha, com foco com uma marcenaria 2.700 e tal. Essa diferença, ela é pouca. E se você não tiver um olhar treinado, você não percebe. Agora, se você colocar, claro que assim, eu não vou colocar um perfil 2.700 e um 3.000 um do lado do outro, porque aí você vê essa real diferença, né? Você vê que aquela luz tá diferente e tal. Mas se você coloca, por exemplo, ó, um perfil de luz linear, luz difusa para dar luz geral 3.000 na cozinha. E aí, na sua marcenaria, a sua marcenaria que vai ser mais decorativa, você coloca um 2.700, tá tudo bem, entendeu? Então não tem problema fazer isso. O ponto que eu vejo também em relação a banheiros e closets é que as pessoas falam, eu preciso da luz do dia. Legal, você precisa da luz do dia de dia e à noite, né? E tem muito essa questão da reprodução de cor, que é... Ai, vou tirar esse colar que tá me incomodando. Que é... Consiga um bom conforto de iluminação sem fazer rebaixo de gesso? Consegue. A gente fez uma live sobre iluminação em laje, ou não sei se vai ter ainda, ou já fiz. Não, a gente vai ter ainda uma live sobre iluminação em laje. E eu vou mostrar pra vocês vários... Não, já teve essa live, na verdade, vários exemplos e várias referências, mas eu sempre dou exemplos aqui de referências de iluminação em laje. E dá pra ter esse conforto sim, aliás, deve ter, né? Então, em banheiros, em closets, o que as pessoas esquecem é que, claro que assim, gente, a gente não pode analisar um LED, agora a questão dos LEDs integrados, né, que é muito forte e que daqui a pouco... E que é uma tendência também, eu vejo isso como um momento de troca de tecnologia e tal, onde os LEDs integrados estão muito mais evoluídos, muito mais presentes, então a gente precisa saber disso. E um ponto muito importante é, você não pode analisar uma especificação isolada. No closet eu preciso de RC, então me dá uma lâmpada com IRC alto que tá ótimo. Não! Você tem que analisar tudo. Qual que é o IRC, qual que é a temperatura de cor, qual que é a potência, qual que é o fluxo luminoso. Por que isso? Eu tô falando isso. Às vezes a gente tem LEDs de um mesmo fornecedor com a mesma potência e fluxos luminosos diferentes. Então essa questão do LED, antes as coisas eram muito mais fixas, né? Então, por exemplo, incandescente tinha RC de 100,
A fluorescente, eu tô falando das halógenas, tá? As halógenas tinham IRC de 80, mais ou menos. Vapor de sódio tinha IRC de 30, até ficava meio alaranjado, né? Um IRC péssimo. Então era muito mais fácil, a gente não tinha que se preocupar, entre aspas, com essas especificações, né? As pessoas não tinham essa cultura de se preocupar com as especificações, porque já estava tudo lá pronto, já vinha um pacotinho pronto, né? Então, hoje em dia com os LEDs não, as coisas são muito mais abertas. As especificações, você tem um leque muito grande e eu vejo isso muito com bons olhos. Por quê? Primeiro, a única coisa é que assim, você precisa entender o que você está fazendo, você precisa entender o que você está especificando, mas te dá um mundo de possibilidades, né? Então você consegue brincar com as angulações, que isso é muito legal, especificar um fluxo luminoso com um IRC específico, e agora a gente tem que prestar atenção no R9 também, que eu já falei isso pra vocês, que é a reprodução de vermelhos. Então, essa questão do banheiro e do closet vai muito além do que uma temperatura de cor. Então, a análise tem que ser a seguinte: qual que é a percepção que você quer daquele espaço? Aconchegante? Tá? Um ambiente frio? E qual que é a reprodução que você quer? Você precisa de uma reprodução de cor mais intensa, mais forte, mais presente, mais real nesse ambiente? Então, tem que ter um IRC bom também. E qual que é o fluxo luminoso que você quer? Qual que é o efeito da luz? Qual que é o tipo de iluminação que você quer, tá? Então essa análise tem que ser feita em conjunto. Eu sempre falo isso aqui. Saiu um estudo da MAC de 25 páginas, maravilhoso. Eu amo aquele estudo, já li várias vezes. Que diz que fez um estudo de qual é a melhor temperatura de cor, qual o melhor tipo de luz para usar nas bancadas de maquiagem. E eu trago muito isso para a bancada de banheiro, né? E qual que foi a especificação e a conclusão desse estudo? Lâmpada 3000 com IRC acima de 92. Eles usaram o IRC 97, mas o de 92 também funcionava bem. Claro que quanto maior o IRC, melhor, né? A gente quer sempre chegar próximo do 100. A luz do sol tem IRC de 100. Por isso, quem aqui já viveu uma situação dessa? Vamos ver. De você estar no seu closet, tal, no seu armário, você pega uma roupa, você não sabe se é azul marinho ou preto. Aí você pega, vai até a janela pra ver, pra ter essa real percepção do que é aquela iluminação. Quem aqui já aconteceu isso? Me contem. Vamos ver quem já passou por isso. Eu já passei por isso. Em casas que eu fui, em hotéis, o que eu acho absurdo o hotel acontecer isso, em casas de amigos e tal. Quem já passou por isso? O que isso quer dizer, gente? Vamos ver aqui, ó, Constelar, verdade, núcleo, Dani, comigo numa loja de roupa. Gente, impensável acontecer isso numa loja de roupa. Se acontece isso, quem viu a live que eu fiz sobre lojas e comércios, quando acontece isso na loja de roupa, a pessoa deixa de vender por conta da iluminação. Ou vende menos, tá? Não vamos... Eu sou leonina, às vezes eu sou um pouco dramática. Mas a iluminação converte sim. A iluminação faz com que o seu cliente venda mais. Isso é fato. Paulinha, Roberta, a Monteiro, ó, todo mundo, tá vendo? Que legal. Isso prova que a iluminação tem um impacto muito maior do que simplesmente iluminar, né? Loja de roupas inúmeras vezes. Eu já passei uma tarefinha aqui pra vocês, né? Quero saber quem que fez essa tarefinha de pegar, usar o mesmo... Na verdade, eu passei várias, né? E eu quero ver vocês aplicando isso, na verdade. Pegar o mesmo look e ir numa loja mais simples, tipo de departamento e tal, e numa loja mais refinada e entrar no provador. Mentira, em loja de maquiagem! Leonina que trabalha com luz, maravilhosa. Gente, tava no meu sangue, Gente, tô chocada, experimentei uma cor, quando cheguei em casa o batom era outra. Meu Deus! Isso daí você pode trocar sem... Tem um
cliente meu que ele tem uma loja de móveis, né? E aí a principal reclamação dele era o quê? Que ele tinha feito uma iluminação amarelada, aconchegante e tal, que eu não achei aconchegante, enfim, mas até ok. Só que ele tava com problema na iluminação, porque ele só conseguia trabalhar durante o dia e à noite as pessoas não conseguiam ver a real cor dos tecidos. Ele vendeu um sofá para uma cliente, a cliente achou que era cinza, chegou na casa dela, era rosa. Isso daí eu fiquei assim, ó, meu Deus, aí, né, conclusão, ele teve que trocar o sofá da cliente por um da cor correta, e aí pediu pra ela ir lá durante o dia, mas olha que desagradável, você comprar um sofá, que a cor era outra, você esperar a produção, chegar na sua casa, não é aquela cor, e aí a pessoa fala assim, ai, vem aqui durante o dia, porque à noite a iluminação da minha loja é muito ruim, né? É isso que você tá falando. Você não vai conseguir ver qual que é a real cor do produto. Então vem aqui durante o dia, porque a gente vai lá fora ou vai próxima à janela para você enxergar. Gente, sério, chocante, né? Chocante. É que eu não posso falar quem é o cliente, né? Por respeito e tal, mas é bem conhecido, tá? É bem conhecido. E imagina acontecer isso com você. Aí eu cheguei na loja pra ver a iluminação, ó, Graciane rindo. Gente, o que era aquela iluminação? Meu Deus! Eu falo até pro arquiteto e tal, pra pessoa que eu fui lá que me chamou, e, enfim. Eram projetores, olha só o que a pessoa tinha feito, tá? Projetores de LED, sabe aquele projetor de LED que você usa em acesso de garagem, assim, mais ou menos? Só que ele tinha uma cara mais bonita, porque ele tinha sido feito sob medida. E eles estavam todos apontando para o teto, só que o teto, ele não era branco, tá? Então refletia a luz para o ambiente, então era uma luz ambiente, só que a iluminação, ela não tinha emoção nenhuma. Só tinha luz indireta desse projetor, ficava totalmente estourado, a orientação estava ruim, se você jogasse para baixo ia ofuscar quem passasse, então assim, era bem ruim. E agora a gente tá em processo de mudança e tal, fez os testes e ficou ótimo, ficou bem legal. Ainda bem que a cliente final foi comprar. Imagina nós arquitetos comprando tudo errado. Exato! Imagina! Nossa, que responsabilidade! E aí a gente tá em processo de mudança e tal, e eu tenho certeza que vai ficar muito melhor e vai parar com esse negócio, vem aqui durante o dia, né? Poxa, a gente tem que conseguir fazer uma iluminação que tenha uma reprodução de cor e que te entregue o que você precisa. Esse é o importante. O que você precisa nesse ambiente, né? O que o seu cliente precisa nesse ambiente? O que seu cliente precisa nesse local? Voltando em relação ao banheiro, essa questão do estudo da MAC é muito esclarecedor. Por quê? A questão da iluminação de 3.000, 2.700, ela valoriza muito mais a pele humana, né? Então você fica muito mais valorizado porque a gente é feito de tons quentes, né? Tem sangue embaixo da nossa pele. Por isso que a gente fica pálido também numa luz branca. Quem aí já fez o teste que eu falei pra vocês de sair na luz do meio-dia e tirar uma foto e tirar uma foto no entardecer, naquele golden hour maravilhoso? Você vê a diferença, tá? Então, pra questão de banheiro, bancada de maquiagem, closet, eu acho muito mais agradável você ter uma iluminação 3.000, 3.000 e tal, que é uma luz amarelada, deixa o ambiente mais gostoso, mas você tem que se preocupar e prestar atenção no fluxo luminoso e no efeito de luz. Então, por exemplo, para um banheiro em cima da bancada, você não vai colocar uma luz de foco, porque a gente já sabe que cria sombras no rosto. A gente precisa do quê? De um efeito de luz difusa. Então, esses pontos também são muito importantes de você prestar atenção e tal. E aí você entra também com a questão da temperatura de cor para fazer todo esse complemento, né? Qual o efeito que você quer, qual é a luz que você quer entregar naquele ambiente, qual é a luz que você precisa naquele ambiente. E aí entra a questão, boa tarde Silvinha,
E aí entra a questão da temperatura de cor, do IRC e todas as especificações que você precisa naquele momento e naquele lugar. Gente, fez sentido pra vocês? Quem aí já tá, me falem se fez sentido, se foi esclarecedor, se vocês, o que vocês acharam. Eu queria perguntar também quem já está inscrito na imersão. Vamos ver quem já está inscrito. Quem já se inscreveu na imersão, clicou no link da minha bio. Quem está inscrito na imersão, que vai acontecer do dia 26 ao dia 1? Daniel, Mirella, que legal, que legal, que legal. Paulinha, que legal, que legal, que legal. Constelar, maravilhosas. Fê, que legal. Fê, Gente, essas minhas alunas são maravilhosas. Elas assistem aula, elas fazem exercício, elas vêm live, elas participam da mentoria, elas participam de tudo. Olha, Ana Paula, Sônia, arquiteta, Heide, Elaine, Jamile, Graciane, que legal! Ai, agora eu tô mais feliz que eu não vou cantar o parabéns sozinha, que eu não vou ser daquelas pessoas que faz aniversário e ninguém vai, porque eu tô preparando uma festa mesmo. E eu quero que vocês convidem os amigos arquitetos, manda no grupo do Facebook, manda o link para inscrição. Eu tô no salão pintando cabelo, maravilhosa, Mary, ó, outra aluna que não perde nada, maravilhosa. Por isso que vocês estão evoluindo tanto, porque vocês estão expostas a conteúdo de iluminação. Se a gente não consome um conteúdo de algo que você quer aprender, do que você quer aprender e melhorar e evoluir, você não vai evoluir naquilo. Então você tem que consumir conteúdo daquele assunto, tá? Consumir conteúdo, quanto mais você consome, mais as suas ideias ficam claras, mais o seu entendimento fica claro. Andréia, pode se inscrever já, exatamente, quero todo mundo lá. Mais as ideias ficam claras, mais você entende aquilo. E é tipo assim, ó, água mole em pedra dura. Por isso que eu falo muita coisa repetida para realmente entrar na cabeça de vocês, tá? Conteúdo de qualidade o seu, Nick. Obrigada, Ana Paula, você é uma fofa. Gente, e o intuito aqui dessas lives, o que eu tava falando, é preparar vocês para a imersão. Então, no dia da imersão, não acho que vai ser uma aulinha de meia hora não, tá? Já vai preparado, caderninho e caneta na mão. Eu quero ver todo mundo anotando, eu quero ver essas anotações. Coloca nos stories, me marca, pra eu ver que você me manda coraçãozinho aqui na live. Então, o intuito dessas lives é preparar vocês para a imersão. Para quê? Para você chegar lá já sabendo mais, para que você aproveite melhor esse conteúdo. Eu vou ensinar muita coisa legal. Eu tenho certeza que você vai sofrer uma transformação, mas você só vai sofrer essa transformação se você quiser, se você está disposta. Então, eu quero saber quem está disposta. Legal, Andréia, eu espero você então, espero todos vocês. Queria agradecer, muito obrigada. Hoje à noite tem mais, às 9 horas. Espero todo mundo aqui para assistir a live, vai ser uma live prática também. Só que dessa vez não vai travar, porque eu vou estar no Wi-Fi. Já tô... Legal, Ana Paula, legal, aí. A imersão prepara para o curso, exatamente. A imersão, Cris, é para ver se você gosta de mim, se você gosta da minha metodologia, se você se conecta comigo, se você gosta do meu método, das minhas aulas e tal. E vai te mostrar um pouquinho do que tem no curso, mas eu tenho certeza que você vai aprender algo muito bom também, tá? Legal, Paulinha, legal, Elaine, Rocha, legal, legal, Monteiro, conte comigo, maravilhosa, maravilhosa. As aulas vão ser dia 26, 28 e 30, às 8 da noite, tá? Já marca na agenda. Gente, muito obrigada, beijos para todos e até mais tarde.